Boa noite, amados. A graça e a paz do amado Salvador estejam em seu coração nessa noite, amém? Muito bem, essa igreja muito querida, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E sempre que falamos de família, casais, este é o assunto que nos interessa muito. Temos interesse e Deus tem dado a oportunidade, com a graça e misericórdia dEle, de poder investir no ministério com famílias. É uma alegria muito grande poder participar com os irmãos nesta noite. Então, pelo que entendi, este tema que tem sido colocado aí para vocês, já é para o ano todo, é isso? Então, algumas definições eu imagino que outros pregadores, outros irmãos que passaram por aqui trabalharam, mas com certeza é um tema tão necessário para os nossos dias. Toda a avaliação que fazemos de como vai o casamento, como vai a família, nós precisamos voltar para os princípios elementares. Como dizia o Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro Watson. Volta para aquilo que é elementar da fé, aquilo que é a base, que nos sustenta. Nós não temos uma chave mágica de instrução bíblica em que se você fizer aquilo, tudo mais resolve. Não é assim. Deve haver muito temor em nossos corações, deve haver uma visão correta pela qual nós existimos, pelo propósito do Criador, em que tudo deve ser feito tão somente para a glória dele. E casamento é isto, né? Casamento é para a glória de Deus. Mas o que a cruz tem a ver com isto? É da cruz que emana todos os recursos que eu e você precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Isso inclui casamento. Isso inclui a aliança do casamento. Isso inclui os votos do casamento. Um voto que não é levado a cabo é apenas uma promessa vazia, não é? Se a gente fala de voto, já pensamos em eleições e quantas decepções nós temos, não é? De promessas vazias, não cumpridas. Talvez interesseiras no momento em que se foram ditos aqueles votos. Mas não é assim para nós que somos filhos de Deus, somos salvos. Nós que conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus. Temos responsabilidade. E com a graça de Deus podemos saber que todos os recursos que precisamos, todas as garantias estão no nosso próprio Deus. Ele é a testemunha, ele é o testemunho, a testemunha da aliança que outrora fizemos, quando, simbolizando este voto, colocamos uma aliança no dedo, como casais. Dito isto, pensando agora então, tão importante entendermos o que é de fato um casamento. A nossa definição de casamento vai trazer todas as implicações, ramificações do tema casamento. Se você entende que casamento é isto ou aquilo, as implicações virão das suas suposições, das suas ideias, das suas racionalizações a respeito da definição. É tão complicado, na verdade, você encontrar e ler um livro sobre casamento que contém uma definição bem clara, bem bíblica a respeito do que é casamento. É evidente que a sociedade dá a sua definição de casamento, nem por isso é verdadeiro. A Constituição brasileira trabalha com algumas ideias e pressionada para mudar os valores da ideia que pode trazer uma definição de casamento. Na minha pesquisa, então, com escasso material, autores têm dificuldade e você encontra talvez num livro aqui, talvez outro acolá, e às vezes uma frase, uma expressão que ajuda a compor uma visão mais extensa de uma definição bíblica de casamento. Eu quero ler uma que não é minha, eu considero muito, pelo esforço do autor, a composição, né, de uma definição mais completa do que é o casamento. Então vamos ver se eu funciono bem com isso daqui. Eu sou tecnológico, então eu acho que eu já apertei o errado. É isso daí. Talvez
A letra é suficiente para você ler. Esta definição é de um autor chamado John Stott, já está na glória com o Senhor, e nem foi, na verdade, ele tem um livro que ele fala mais especificamente, mas essa exclusivamente foi tirada de um livro de ética cristã, os cristãos e os desafios contemporâneos, na página 377. Ele diz assim, na definição dele, que para mim muito apropriada: casamento é uma aliança exclusivamente heterossexual entre um homem e uma mulher. Redundante, né? Mas nos nossos dias, mesmo que John Stott já escreveu isso há um bom tempo atrás, é necessário reafirmar. É heterossexual entre um homem e uma mulher, né? Ordenada e selada por Deus. Aqui então já se estabelece a base de entender o que é o casamento. E ele baseou, tem os textos bíblicos ali embaixo, né? Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10, de 7 a 8 e Efésios 5:31. Primariamente, o casamento é uma aliança, que inclui os votos daquilo que vamos trabalhar as implicações hoje à noite. Exclusivamente heterossexual, entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus. Esse negócio de casamento, criação de Deus, ordenado por Ele. Não é instituição meramente humana, envolve os humanos, mas é algo que Deus tensionou, que Deus preparou, que Deus instituiu. Precedido por uma separação pública dos pais. Aqui já é a maneira como isto acontece, não é esta aliança. Por isso deixará um homem pai e mãe. A invasão de terceiros está aniquilada, não deve haver. É exclusivo entre homem e mulher, marido e esposa. Sogro, a sogra, papai e mamãe, a internet, cunhado, qualquer outra coisa que interferir já vai estragar este relacionamento, vai ter implicações. Por isso deixa o homem pai e mãe. Então há essa separação pública dos pais, consumada na união sexual, a intimidade do casal. Esta é a confirmação, é a coroação do relacionamento, a intimidade sexual, resultando então em parceria permanente e mutuamente sustentadora, e normalmente coroada pelo presente se terem filhos. Bom, eu tenho assumido esta definição, ela é bíblica, tem as passagens pela qual o autor estabelece esta definição, e pelo menos, se ela não é completa de todo, podemos discutir teologicamente, ela é um excelente começo para pensarmos. Mas a minha grande ênfase aqui é de que o casamento é uma aliança. Por isso vamos falar da confirmação dos votos na cruz. Seria também um estudo longo falarmos só sobre a aliança, e é não menos importante, mas há pelo menos duas palavras principais no Antigo Testamento usado para aliança, e há sempre numa visão e aplicação, ou seja, de uma aliança política ou de uma aliança social. Mas também Deus faz aliança com indivíduos. Há muitas vezes uma aliança unilateral que Deus fez, e vai ser assim, e Ele vai cumprir todos os aspectos daquela aliança. Mas quando trazemos para a visão do casamento, é uma aliança feita entre um homem e uma mulher, em que Deus é a testemunha. Em outras palavras, podemos dizer que Ele é o garantidor para que se cumpram estes votos. E me parece que aqui acaba se tornando a grande dificuldade de muitos casais, de quererem carregar nos seus próprios braços a provisão desta aliança. Entenda agora a diferença. A responsabilidade mútua, não tenha dúvida. Mas se os recursos estão em Deus para garantia, é para lá que nós temos que correr. Por isso que aqui entra a cruz. Aquilo que Cristo fez por mim e por você. Morrendo na cruz do Calvário, pagando o preço da miséria, do nosso pecado, da perdição eterna. Mas a salvação de Cristo é muito mais do que nos dar um ticket de alegria para você entrar no trem da alegria que vai desembocar no céu. O Evangelho é muito mais do que isso. E mais do que somente esta superficialidade de um entendimento, ou até reducionista, né, do que é o Evangelho, precisamos reenfatizar. O Evangelho traz tantos outros benefícios, são recursos imensos para as nossas vidas, para uma transformação de vida, para vivermos como Ele quer, como o nosso Deus quer. O caráter de Cristo sendo lapidado em nós,
Tudo isso só é possível por causa do grande amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Mas vamos lá. A ideia de aliança, então, um compromisso solene que garante promessas e obrigações assumidas por uma ou ambas as partes envolvidas na aliança. Essa definição mais básica, então, do que é uma aliança. Se o casamento é uma aliança, é um compromisso solene, um dia foi feito isso, através dos votos, simbolizado pelos votos e simbolizado por geralmente, né, na nossa cultura, um elemento, um objeto chamado aliança, este anel de ouro que nós fazemos na troca dos votos. Um compromisso solene que garante as promessas ou obrigações assumidas por uma ou ambas as partes envolvidas na aliança. No caso, marido e esposa, ambas as partes, confirmados e testemunhados pelo próprio Deus e garantidos pelo próprio Deus. O problema é que muitas vezes nós eliminamos esta parte da aliança. Quando as dificuldades vêm, é olho no olho, ou olho por olho, dente por dente, e não buscamos os recursos do próprio Deus. Vamos adiante. Os votos, então, do casamento nos remetem à aliança. A aliança é selada por vários sinais de juramento que simbolizam publicamente e até representam os compromissos solenes que estão sendo assumidos, votados. Então agora sim entram os votos que nos direcionam, que nos dirigem, que nos remetem à aliança do casamento. Isso é extremamente importante. Então talvez aqui é o início da base para entendermos como isso é importante para o nosso casamento. Nós temos uma tendência de desvalorizar muitas vezes os princípios mais elementares da nossa fé. O que é a pregação hoje? É sobre salvação? Já sei tudo sobre salvação, vou embora, né? É sobre o quê? Eu quero uma coisa mais intrincada, alguma coisa que ninguém falou ainda, que seja surpreendente para eu prender a minha atenção. E aí então as palavras mais básicas da nossa vida cristã, por exemplo, amor. Aquela rede de fast food que você conhece, lançou a campanha, e eu amo muito tudo isso. Como? Você ama um pedaço de carne feito com farinha de minhoca? Não sei, é invenção minha isso aí, né? Amor é para expressar, seja a afeição, mas todo o interesse de suprir a necessidade daquele que é objeto do amor. Isso é verdadeiro amor. Deus, no maior ato de amor, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Ele viu a nossa necessidade e supriu a nossa necessidade. Por isso que o amor é sacrificial. É mais do que gostar de um pedaço de carne no meio de um pão com gergelim e não sei o quê, né? Aí nós desvalorizamos a palavra amor. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com a palavra aliança. O grande problema que é enfrentado é que a aliança, e vou apontar para o objeto agora, outrora feito através dos votos, ficou com o valor de uma aliança que você compra num saquinho de pipoca, no pipoqueiro que fica lá na praça. Nós diminuímos o valor desta aliança. Qualquer coisa tem outra. E aí nós sofremos as implicações de não valorizar, de não elevar o valor e considerar a aliança feita outrora. E aí você já viu, o texto foi lido para nós aqui, Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto, e isso inclui o voto do casamento, que nos remete à aliança, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Então, no fim das contas, e vamos aplicar para o casamento, você quer agradar a Deus no seu casamento? Honre os votos. Valorize a aliança. Não abra mão. Eu sei que muitas perguntas vão surgir. Mas e se? Mas e se? Aliança. Voto. Se a sua provisão está nas suas forças, eu diria que um casal tem todas as prerrogativas para ficar no máximo, eu falava 15 dias, né, Dulce? Eu estou dando um pouquinho mais de tempo.
talvez 21 dias, aumenta uma semana. Um casal tem tudo para descobrir, para sair correndo para um lado, né? Um cônjuge para um lado e o outro para o outro. Mas eu não sabia que era assim. Essa meia suja vai ficar aqui mesmo? Mas e você? Por que você fala assim? E aí vai, né? Nós temos todos os argumentos para diminuir o preço e se esquecer rapidinho da aliança. Muito bem. Então, se é isso que agrada a Deus, a minha proposta é que o casamento glorifica a Deus na medida que os cônjuges honram a aliança. Faz sentido? Vai honrar a aliança, Deus será agradado. Essa é a vontade de Deus. Os tolos desagradam a Deus. Mas vamos lá, eu vou então confirmar algo que eu já coloquei para os irmãos. Os votos confirmados na cruz descrevem as responsabilidades mútuas dos votos feitos outrora, num dia quando nós nos casamos. A primeira responsabilidade de cada cônjuge, então, agora a coisa mais importante. Nós instruímos os jovens, os noivos, antes de se casarem, que eles verifiquem muito bem com quem eles vão se casar. Abra bem os olhos antes de se casar, depois que casou, fecha os olhos. A primeira responsabilidade de cada um de nós, como filhos de Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo, é viver a vida cristã a partir do lar. E eu diria, a partir do casamento. O teu próximo, mais próximo, é o teu cônjuge. As verdades e os valores bíblicos do Evangelho trazem transformação nesse nível. Aí eu quero fazer uma propaganda, não ganho nenhum centavo. O Casamento Sagrado, Gary Thomas, excelente livro. Não sei que vocês mantêm uma boa biblioteca aqui, uma livraria, um dos melhores livros que eu já li. E ele fala, que tal pensar no casamento, não para a sua própria felicidade, mas de que Deus quer tornar você mais santo. Então vamos ter que parar de pensar só em 21 dias como possibilidade de sair correndo para o nosso lado, com todas as prerrogativas do gênio, do jeito e do que o outro é, como o outro faz, e honrarmos a aliança. Porque Deus quer é trabalhar em nossos corações para nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus. Um professor meu disse as seguintes palavras, afirmações aqui. Quanto mais entendemos sobre Deus, mais entendemos sobre casamento. Se você desfruta a comunhão com Deus, se você lê a palavra de Deus, quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece e entende sobre casamento. Sabia disso? Casamento se torna uma obra-prima de Deus, porque a partir do relacionamento conjugal, a formação da família, Deus tem propósitos, desde Gênesis. E aí nós voltamos para o básico. Conhece mais de Deus? Mais você vai saber sobre como viver o seu relacionamento conjugal. A melhor defesa da fé cristã é um casamento saudável. Isso tem a ver com a manutenção dos votos, com a priorização da aliança, colocar ela num alto valor, não abrir mão. Se o seu cristianismo não funciona em casa, ele não funciona. E começa de novo, como eu disse, com o seu cônjuge. O casamento foi planejado por Deus, para aprendermos mais dele também. Vivermos na dependência, clamarmos e praticarmos as verdades que ele sugere no Evangelho, a partir do Evangelho, nas nossas vidas, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. A teologia, ela é sempre algo prático, não é um mundaréu de conhecimento a respeito de Deus, dos intrincados aspectos teológicos, supra- ou infralapsarianos da Bíblia, e aí vai, não é? A teologia sempre tem que causar uma reação ao sabermos que Deus é amor, alguma coisa tem que mudar na minha vida. Que Deus é soberano, alguma coisa, algum valor vai influenciar as minhas decisões. Tem que influenciar os meus pensamentos, tem que influenciar as minhas emoções, tem que influenciar as palavrinhas que saem deste pequeno órgão aqui chamado boca. Muito bem, voltemos para o básico mais um pouco.
Esse professor meu é Michael Lawson, tá? Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, para introduzir uma outra ideia com os irmãos. Diz assim, uma passagem importante, mostrando quem é Jesus, não é? Que ele criou todas as coisas. O casamento é parte dessa criação. Então ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Professor, amigo meu de grego, né? O que significa todas as coisas? Todas as coisas, né? No grego é isso. Todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias. Poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso inclui casamento, irmãos? Não tem dúvida. Casamento é criação de Deus. Ele fez todas as coisas. Uma pausa rápida aqui. Um amigo nosso, missionário na época, lá na Bolívia, com as 3 filhas. Na época só tinha 2, né, Dulce? E na hora da refeição, então, eles ensinavam muita teologia para as filhas, né? Sobre Deus, quem é Deus, a criação e tal. E ele ensinou que Deus fez todas as coisas. Então, na hora da oração, quem vai orar hoje? A pequenininha, eu olo, né? Nem fala direito, mas era uma prática, incentivar a oração e a gratidão a Deus pelo alimento. E a oração de criança, obrigado, papai do céu. Aí abre o olho pela alface, tomate, cada coisa que está na mesa. Obrigado pela carninha que o papai do céu fez e a mamãe só fritou. Não é? Deus fez todas as coisas. Voltemos aqui. O casamento foi feito por Deus. Logo, ele se torna um alicerce para todos nós. O próprio Senhor Jesus, o garantidor daqueles votos. Os recursos estão nele. O triângulo representando Deus. Todas as coisas. Isso inclui marido e esposa, o casal. Todas as coisas foram criadas por ele e é tudo para ele. Se for para o Paulo, já vai ter miséria, já vai dar problema, porque eu vou puxar a sardinha para o lado da minha brasa. Se for para Dulce, não vai dar certo. Se é para nossa felicidade, já está errando o alvo que Deus projetou. Um casamento que é uma aliança selada por votos. Um dos livros na palavra de Deus que mais fala então sobre relacionamento, que é mais contundente, relacionamento conjugal e na verdade familiar, é o livro de Efésios. Talvez você ache que eu vou para um texto de Efésios, eu vou talvez só mencioná-los, mas é onde eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui com os irmãos. A carta que Paulo escreve aos Efésios é um tratado da vida cristã, da verdade do Evangelho e as suas implicações e responsabilidades que nós temos. Então, os primeiros 3 capítulos têm um tratado mais teológico, dizendo tudo o que aconteceu por causa do Evangelho para as nossas vidas. Deus nos separou, Ele nos escolheu, Jesus Cristo morreu, Ele pagou o preço da redenção e o Espírito Santo nos selou, garantindo tudo o que vem da promessa do Evangelho, nos selando com esta garantia através do Espírito. Aí tá bom, lá no capítulo 4, Paulo então parte para um aspecto muito prático destas verdades. Ele fala, rogo-vos, irmãos, que vocês vivam de uma maneira, né, que agrade a Deus. Rogo-vos, irmãos, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, desta salvação, que veio pelo conhecimento da cruz nas suas vidas. Vivam, e aí então ele vai desdobrando todo o aspecto de um viver piedoso, que vai chegar dentro das nossas casas. Aí lá no capítulo 5, o marido deve amar a esposa deve ser submissa ao marido, deve respeitar o seu marido, os filhos obedecem aos pais, e assim por diante. Mas como conseguir fazer tudo isso? Parece uma grande carga para nós, e nós, com os nossos próprios recursos, nós vamos falhar em 21 dias. Mas olha o que diz, e o texto principal que nos auxilia,
Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho, no qual há dissolução, leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então somente alguém cheio do Espírito é capaz de viver segundo o Evangelho, completamente, de maneira piedosa. Vamos ter lutas, desafios, vamos errar, mas quando nos submetemos ao Espírito, é possível cumprir todas as verdades ensinadas por Jesus de uma vida piedosa. Então Deus se torna o provedor para o homem, para o marido, para a esposa. E foi tudo conseguido pelo Evangelho. A cruz de Cristo, dela emana os recursos. E eu sempre digo que a cruz de Cristo é o lugar que todo casal deve voltar constantemente para fazer os ajustes necessários. Porque quanto mais longe de Deus, mais longe da cruz, mais longe um do outro. Então, em Cristo, há esta provisão, o Evangelho, representado aí no desenho pela cruz. Em Cristo, nós recebemos todos os recursos de Deus para honrar a aliança, para cumprir os votos que outrora fizemos. Muito bem, alicerce, este é o básico. Vamos pensar na prática, então. Efésios capítulo 4, versículos 29 até o capítulo 5, o versículo 2, tem uma passagem, para mim é uma espécie de resumo de tudo que Deus quer que vivamos e aplicamos. Não é a única passagem, não é? Mas para mim simboliza e representa a nossa vida cristã. Na prática, como que o cristão, o crente, aquele que é nascido de novo, que é salvo, tem convicção da sua salvação, deve viver? Por causa da ação do Espírito, da provisão do Espírito. As nossas ações, atitudes devem ser como está ali. E aí então Efésios, se você tem a Bíblia, se você não tem olhos de águia, até que está grandinho, né? Dá para ler ali. Olha só Efésios. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5, versículo 1 agora. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Muito bem, essa é uma palavra para a igreja dos Efésios, lá em Éfeso. Isso está falando de um tratado de vida cristã. E que isso tem a ver com casamento? É que essas verdades começam dentro do nosso relacionamento conjugal. As oportunidades que eu vou ter em primeiro lugar de praticar, geralmente vai ser com o meu cônjuge. Se o cônjuge não tiver na hora, vai ser com os filhos. É dentro de casa. Essas verdades acontecerão e terão oportunidade, e eu diria quase que prioridade, de acontecerem dentro de casa. Porque se eu faço isso daqui fora de casa, eu me torno hipócrita, eu me torno um ator da vida cristã. Aí é fake, é hipocrisia, aí não vale. Não é triste ouvir relatórios assim? Nós já vimos de tudo, né? Eu e Dulce. Às vezes a esposa fala, você não conhece o indivíduo. E às vezes o marido falando da esposa. Pastor, o senhor acha que é fácil, né? Eu não conheço minha esposa. Será que é para ser assim? Ué, mas fora são tão legais, são tão crentes, tão cristãos, fazem tudo bonitinho, cuidam do filho dos outros, falam palavras amáveis, mas dentro de casa é só terror. E essas verdades aqui, onde se encaixa? Começar dentro de casa. Porque isso, ao vivermos a vida cristã, estamos valorizando a aliança. Estamos confirmando o voto que outrora fizemos.
Porque são exatamente itens como esses, não são os únicos, evidentemente, que começam a minar toda a estrutura daquilo que chamamos da aliança, do alicerce do casamento. E aí, só se vê os problemas. Muito bem, então nós temos o próprio Deus para quem nós vivemos. É para a glória dele. Tudo é para Deus. E precisamos lembrar que os nossos recursos vêm dele. Ele quem nos capacita a viver desta forma que ele está falando. E ali tem o marido. Evidente que este mesmo ciclo pode voltar, mas eu penso muito mais no marido como líder moral e espiritual da casa. O marido tem uma responsabilidade de conduzir o seu lar. O marido é crente, conhece o Senhor Jesus, ele tem esta responsabilidade de conduzir o seu lar, de pastorear aqueles que estão debaixo do seu cuidado, que começa com a esposa e estende-se para com os filhos. Então, a comunhão pessoal com Deus, o conhecimento da palavra e a decisão de viver uma vida de obediência é muito importante. O texto falou para nós aqui, no início, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Talvez uma das dificuldades maiores que os casais enfrentam é a área de comunicação. E o grande problema, que nem é o tema, o assunto da conversa que é o problema, mas a maneira como se fala. Às vezes uma palavrinha mais ácida, um espinho é lançado. E aí os problemas vão se intensificando se não forem tratados. Então esta é uma área, marido, esposa, para nós cuidarmos muito bem. Falarmos palavras e temos um voto, um compromisso de vida cristã, de nos edificarmos mutuamente. Que saia da sua boca aquilo que for útil para edificar o seu cônjuge. Essa é a primeira aplicação. É para a vida cristã, mas começa a prática dentro de casa e se estende para o povo de Deus, para o irmão em Cristo, até o irmão que a gente classifica como mala, né? Oh, difícil, pastor. Não, você vai ter que falar palavras de edificação para ele. E Deus coloca ele na sua vida para lapidar o caráter de Cristo em você. Queridos, como é difícil esta área da comunicação, mesmo na era digital, todos os recursos tecnológicos para a comunicação, como nós falhamos, como nós sofremos, como é fácil ferir um ao outro. Mas aí o problema não é só da articulação das palavras, o problema é de coração. Problemas com as palavras, tem a residência, tem o lugar de start dentro do nosso coração. É orgulho, é egoísmo, arrogância, minha preferência, do meu jeito, autoritarismo e qualquer outra coisa. Parece que Paulo sabe muito bem como ajudar os efésios a viver uma vida cristã e essa em primeiro lugar aplicado dentro do lar. Palavras de edificação. Você viu quantas coisas ruins tem na lista aí? Palavra torpe, palavra podre, palavra que não edifica. E parece que período de namoro, noivado, as palavras mais doces acontecem. Aí primeiro ano de casado ainda até consegue segurar a barra, mas depois fala, agora não tem mais jeito, agora eu vou falar o que vem na telha. Agora ela vai ver, eu não vou perder o argumento. Isso é um grande problema. Então, por isso, tem que haver este compromisso, este comprometimento de vida cristã de falarmos palavras edificantes. Nós lutamos com isso, mas Deus dá graça. Deus providencia os recursos no investimento da comunicação. Você tem que fazer essa avaliação, não tem jeito. Às vezes é constrangedor, né? Fazer isso de maneira pública. Não vou fazer aqui, fica tranquilo. Ao chegar em casa, marque um dia para você conversar sobre a sua comunicação com o seu cônjuge. Porque nós criamos muitas expectativas, nós ferimos um ao outro. E às vezes a gente acha que o tempo apaga, que o tempo resolve. Não, o tempo só piora. Se tem uma ofensa na maneira de falar, no que fala, tem que ser acertado. Isso destrói, isso mina todo o alicerce. Faça esse compromisso de reavaliar como vai a comunicação. Não interprete as coisas do seu jeito.
importante aí então. Vamos lá. Mais um item, o perdão. Ele diz, lá no versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Meus amados, mais do que um jantar romântico à luz de velas, o princípio, isso é bonito, né? A parte romântica, o livro de Cantares, mas sejamos realistas, isso precisa ser cultivado e cativado no relacionamento, mas nós vamos aplicar muito mais o princípio do perdão do que do romantismo no casamento. Saiba disso, porque nós somos pecadores, nós vamos falhar um com o outro. E deveria ser cada vez melhor o acerto e a resolução dos problemas conforme os anos passam. Nós temos convicção da aliança. Queremos honrar os nossos votos, por isso nós cuidamos com aquilo que sai da nossa boca. E quando nós ferimos um ao outro, nós vamos aos pés da cruz. De lá emana o perdão, que é como Cristo nos perdoou. O problema é que muitos casais guardam ressentimento por anos. Se for mais que 24 horas, você já está fora do padrão bíblico. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe por quê? Esta ira, essa indignação vai fermentar no coração. E você vai achar um jeito de ganhar o argumento para destruir o outro. Versículo 27 do capítulo 4. Nem deis lugar ao diabo. O diabo se aproveita de situações em que nós não estamos atentos para viver o evangelho do Senhor Jesus. E o perdão, se nós conhecemos o maior perdão que nos livrou de uma eternidade distante de Deus, de sofrimento, de tristeza, quem somos nós para não ministrarmos o perdão um na vida do outro quando falhamos? Quando temos expectativas erradas, frustradas? Quando de fato agimos de um jeito não bíblico? Ou só em uma palavra torpe? Precisamos administrar tudo isso com o perdão. E finalmente ele fala do amor. Tudo isso, né? Palavras graciosas, perdão e amor, um para o outro. E aqui o capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mais uma vez, a nossa dificuldade de entender o que é o amor bíblico. Lá em Coríntios 13 tem algumas atitudes incríveis para você viver e praticar de fato o amor segundo o que Deus ensina. Mas nós condicionamos, nós amamos de acordo com a conveniência, e uma parte boa dos livros evangélicos que estão nas nossas prateleiras não ensina-nos a amar biblicamente, corretamente. Eu diria que 70%, sendo bem generoso, erram o alvo. Ensina que amar encha o teu tanquinho de amor e quando você estiver transbordante, você dá amor para o seu cônjuge. Sabe quando o meu tanquinho vai ficar cheio? Nunca. O meu coração é um poço de necessidades que eu invento a cada dia. E se a fonte de amor para minha esposa sou eu mesmo, coitada dela. Você lembra o que está lá em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8? Amados, isso é versículo de EBD, né? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Alguma coisa assim, né? Porque Deus é amor. O próprio Deus se define como amor, e logo Ele é toda a fonte de amor. E Ele já demonstrou a prática deste amor, enviando o Senhor Jesus, o seu único Filho, para morrer no meu e no seu lugar. Nos dar esperança, garantia, certeza, convicção da salvação eterna. Deus entende o que é amor, Deus entende o que é perdão. A sua comunicação para conosco é perfeita. Então a fonte de amor é Deus? Se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu não clamar a misericórdia dEle para a minha vida, Deus me ajuda, preciso amar a minha esposa. E é até fácil amar a minha esposa, porque o nome dela é Dulcileia, ela é muito doce.
Mas eu sei que eu sou um miserável pecador e eu vou fraquejar. Mas se ela tentar extrair amor deste pobre, miserável pecador aqui, ela vai se frustrar. Se da mesma forma ela não for lá na fonte de amor e ter a provisão de todo o amor que ela precisa. São as coisas que os livros evangélicos sobre casamento, poucos deles vão falar, tá bom? Converse com Bruno Chibata, Alexandre Valota, né, meus alunos, eles conhecem os bons livros aí, Nilson, vários irmãos aqui, podem indicar bons livros para você ler. Tome cuidado. O nosso relacionamento conjugal, a base, o alicerce é o amor, que tem que vir com o entendimento completo. E nós achamos que o amor é uma prateleira de conveniência. Ah, disso aqui eu gosto. Ah, legal. Ai, querida, é legal. Você fez arroz, feijão, batata frita e bife para mim. Como ela me ama. E nós queremos o que é conveniente para nós. Depois leia Lucas capítulo 6. Amar o que é amável? Que vantagem tem? Os pagãos fazem isso. Quero ver você amar o que não é amável. O segredo é que o seu cônjuge não é tão amável assim. O Senhor Jesus é que falou, não é o pastor Paulo Santana, não. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o quê? Amáveis, cheirosinhos, lindinhos, atraentes. Sendo nós ainda pecadores, miseráveis pecadores, Deus nos amou. Ah, esse é o verdadeiro entendimento de amor. Que desafio para minha amada esposa amar esse miserável pecador. Que desafio para esse miserável pecador amar aquela pecadora. Percebe que todo esse aspecto prático da provisão do Evangelho do Senhor Jesus ajuda a lembrarmos da aliança e a enfatizarmos os votos que nós precisamos. Porque uma aliança de sangue já foi feita conosco por causa do Evangelho e nos capacita a viver. Eu estou desconecto. Nenhuma placa de 5 minutos foi levantada ainda, certo? Obrigado. Ai, que alívio. Tá bom. Meus amados, nós precisamos entender o aspecto maior da vida cristã, que é o reino de Deus. É nisso que estamos engajados. O propósito de Deus é muito maior do que o nosso próprio mundinho. Deus criou todas as coisas para Ele. E Ele colocou o homem e a mulher, o casamento, o estabelecimento, a origem da família, que começa com um homem e uma mulher. Fazem um voto, fazem uma aliança, selam o seu voto e decidem viver para a glória dele. A nossa grande luta contra o nosso próprio coração pecaminoso. Aí quer saber de uma coisa? Ah, tem muita gente metida nesse negócio de reino de Deus. Quer saber? Eles cuidem disso, eu vou cuidar da minha vidinha. Aí eu crio o meu reino, chamado ego, meu reino unipessoal. E eu faço o meu mundinho e quer saber de uma coisa? Estou fora. Se a esposa pensar o mesmo jeito, ela cria o mundinho dela e ela vai lá do outro lado. Começa a forçar, não é? Reino de Deus, para lá um pouco. Não quero esse compromisso de viver o evangelho assim, não. O quê? Você não entendeu a aliança? Você não entendeu os votos? Você não entendeu a aliança de sangue na cruz? Pagou o preço? Vale a pena toda a aplicação? Com certeza. Um casamento de amor, união e compreensão fluirá da adoração a Deus, disse o escritor John Piper. É isso mesmo. Desenvolver um relacionamento de amor, esta união simbolizada pela aliança, dos votos, de compreensão, vai fluir de uma vida de adoração a Deus. O quanto você se dedica a Deus? O quanto você quer viver a vida cristã? Os efeitos superpassam e vêm para o nosso relacionamento conjugal. E aí sim, então,
Deus traz a sua provisão em Cristo, para que praticamos esses 3 princípios mencionados: perdão, misericórdia e amor. Pelo menos 3 nesta passagem de Efésios. Mas o Deus Trino ainda nos ensina a amar. O amor conjugal, simbolizado por uma aliança e por votos outrora feitos. Como é que a gente pode amar na prática? Falando, se comunicando, conversando um com o outro. Nós tivemos que lidar com um casal que a esposa não sabia onde o marido trabalhava. Como assim? É uma empresa, eu nem sei direito o negócio. Não é que ele mudou de emprego naquela semana. Já há alguns anos. Tem alguma coisa errada, não é? Precisamos gastar tempo, investir tempo na comunicação. Lá no Palavra da Vida nós sugerimos aos alunos casados o tempo de sofá para pôr a conversa em ordem. Pelo menos uma vez por semana. Põe as crianças para dormir mais cedo. Dá suco de maracujá, chama a sogra, alguém para cuidar das crianças, e o casal vai ter o tempo exclusivo de conversa, só eles. A gente consegue, se for prioridade, a gente consegue. Como é que consegue assistir o jogo do time que você torce, né? Então, se isso é prioridade, a gente consegue. Isso é importante, não é? Mas olha só, o Deus Trino nos ensina a amar na comunicação, com expressões audíveis de amor um para com o outro. Isso é importante. Isso nos remete também ao amor da afeição romântica. É necessário falar a apreciação que temos. Leia o livro de Cantares, se você precisa de inspiração. Não é? Não fale aquelas palavras, porque vai dar ruim, né? Não use as mesmas palavras do Salomão, não. Transporte para os dias de hoje. Fale coisas que você sabe que teu cônjuge gosta de ouvir. É isso daí, expressões audíveis de amor. Um bilhetinho, uma mensagenzinha, falar de pertinho. Isso é importante na manutenção deste aspecto do amor. Nota que é só mais um. Demonstre o desejo de satisfazer o seu cônjuge. Nós nos conhecemos bem, né? Marido e esposa. Sabe das coisas que cada um gosta. Por que você não propiciar isso? De trazer algo que traz grande satisfação para o outro. É claro, pode ser um momento de intimidade também. Claro que está incluído aí. Mas tem coisas que a gente gosta de fazer, um hobby, de fazer coisas juntos, comida, passeios, talvez um momento quieto, não sei. Demonstre o desejo de propiciar esta satisfação para o seu cônjuge. Você pode ser criativo aí, não é? E pensar naquilo que o seu cônjuge gosta muito. Desfrutando de amizade. Como isso daqui tem se perdido entre muitos casais? Parece que a vida, a correria nos arranca, não é? É tudo muito difícil, estamos atarefados, temos muitas atividades e não conseguem fazer muita coisa junto, não. Mal a gente se encontra mesmo de fato no fim de semana, mas aí tem igreja, tem responsabilidades, pronto, já ficou difícil. Desfrute da amizade, faça coisa juntos, compartilhe a vida. Os casais cada vez mais vão indo para um aspecto muito independente da vida. Nós tivemos que ajudar um casal, ele morava numa cidade e ela noutra, um casal moderno. 2 anos vivendo assim. Os dois ganhando muito dinheiro. Então, os finais de semana, ele pegava o avião, ou ela pegava o avião. Ela uma vez por mês, ele nos outros finais de semana. É claro que o casamento estava por um fio. Não tinha amizade. Não desfrutavam de amizade um com o outro. Importante também honrar um ao outro. Cuidado com as brincadeiras, cuidado com o que se fala em público do seu cônjuge. Na frente de todo mundo você defende com unhas e dentes, se necessário. Na frente do sogro e da sogra, na frente dos seus pais, defenda o seu cônjuge. Resolve as pendências lá no quarto a 2. Isso é uma maneira de honrar, mas de consideração.
Lê lá o capítulo da mulher virtuosa em Provérbios. Ela faz tudo para que o nome do marido seja exaltado, seja famoso lá nas portas da cidade. Ela faz isso por ele. E ele e seus filhos a louvam, dizendo: essa é maneira de honrá-la. Temos que pensar em maneiras criativas de honrar o nosso cônjuge. Isso é a grande consideração, né, que temos que ter um pelo outro. Vamos trabalhar em prol do outro. Que eu posso ajudar nas suas atividades, na sua luta, talvez, na profissão, pouco ou nada o cônjuge pode ajudar. Mas com atividades, com coisas que pode aliviar, que pode investir tempo para que o outro tenha mais tempo para resolver nas coisas e responsabilidades que tem. Isso é trabalhar em prol um do outro, investindo no outro. Fazendo o outro conhecido. Mencionei aí a mulher virtuosa, não é? O marido se torna conhecido nas portas da cidade quando se assenta com os juízes. Dar e receber responsabilidade um ao outro. Isso é parte da confiança. Eu conheço vários casais, eles são péssimos na área de matemática. São todos embananados com fazer contas. E a esposa é formada em contabilidade. Ele sabe que a responsabilidade dele de garantir a provisão, como o líder do lar, é dele. No entanto, quem faz as continhas, sabe quanto tem na conta e passa a informação para ele é a esposa. Nada de errado nisso. Uma responsabilidade que ela topou assumir na conversa que eles tiveram. Não tem problema. A responsabilidade final diante de Deus da provisão é do marido. Então, há outras maneiras de pensar em dar e receber responsabilidades. Isso é parte da mutualidade do casamento. Por que uma noite o marido não pode ficar com as crianças para a esposa ir na reunião das mulheres, ou uma tarde, ou seja, o momento que for? Tá joia? Não, lá em casa, lavar a louça, isso é coisa de que homem não faz. Por que não? Dá para se pensar em muitas maneiras, né? De dar e receber responsabilidades aí. Submeter a vontade um do outro. Isso é aspecto do amor. Por que eu não posso abrir mão e vai ser do jeito dela dessa vez? Por que tem que ser sempre do mesmo jeito? Sempre, do meu jeito. Muitos casais têm conflito aqui. Não submetem a vontade um do outro. Aliás, esse é um aspecto mais geral, não é na carta de Efésios. Ser submisso uns aos outros. Num certo sentido, o marido também se submete à vontade da esposa naquilo que é aplicável. Ele continua sendo o líder. Mas para o investimento do amor, por que não? Tá bom, querida, nós vamos passar as férias na praia. Permanecer fiel em unidade. Isso é parte do voto, da aliança, do compromisso. Se fortalecer como casal. Para permanecer fiel. Falar das lutas, falar dos perigos, para ter essa fidelidade. E finalmente confiar em meio ao sofrimento. Muitos casais terminam o casamento quando vem um sofrimento. Às vezes até na área da própria saúde. Caem fora. O quê? Antes que a coisa piore, estou fora. Muito triste. Na hora do sofrimento, talvez se torne a maior oportunidade, de fato, de mostrar o amor e a lealdade no relacionamento. Aí eu tenho algumas reflexões para finalizar e eu termino aqui. Então, se o alicerce tem a ver com aquilo que Deus fez por mim e a minha resposta por causa do Evangelho, que eu fui agraciado em conhecer e viver as verdades, como que é a sua vida de adoração a Deus? Um casamento de amor, união e compreensão vai fluir da adoração a Deus. Como anda a sua vida de adoração? Adoração não é as músicas somente que nós cantamos no momento de louvor na igreja. Adoração é a nossa vida, como eu me dedico ao Senhor, que inclui cantar cânticos espirituais, mas não é só. Qual a sua prioridade de vida? Ser feliz? Ou você entende que Deus te criou para ser um adorador em espírito e em verdade? Onde você busca os recursos para investir no seu casamento? Está na sua própria força? Nas suas ideias?
na luta em tentar apagar a fogueira dos conflitos? Ou emana da cruz, do evangelho que você já conhece? Você está vivendo para qual reino? Seu reino unipessoal? Aqui ninguém toca, ninguém entra, ninguém mexe? Ou você vive para o reino de Deus e contribui como marido ou como esposa, para tudo que vocês viverem, espalhar o evangelho? Você pode dizer que o seu casamento tem glorificado a Deus? Eu quero crer que sim. Então baixe a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Talvez você sabe as lutas e desafios que você enfrenta muito mais claramente que qualquer outra pessoa. Você pode buscar a graça de Deus e pedir a ajuda dele. Os recursos emanam da cruz. Os votos são confirmados na cruz. O preço está pago. A garantia é o nosso próprio Deus. E Ele está disponível, está disposto a te auxiliar. Pede coragem, né? Para manter os votos e honrar a aliança que outrora você fez. Pai, muito obrigado. Obrigado por tua palavra, que nos desafia tanto a vivermos uma vida que é do inteiro agrado do Senhor. Deus, nós somos pecadores, somos falhos, e olhando para os nossos próprios recursos, nosso próprio coração, nós não conseguiremos fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Às vezes o desejo até está em nós, mas não o efetuar. Mas nós sabemos que o Senhor mesmo, como um Deus amoroso, bondoso, nos dá o teu Santo Espírito, justamente para Ele agir em nós e nos capacitar a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, assim, a nossa vida de salvação e santificação é obra do Senhor, por isso nós clamamos ao Senhor nesta noite. Que agora o Senhor olhe para nós como maridos, para as minhas irmãs como esposas, que de fato entendem a visão da aliança outrora feita e os votos que afirmaram esta aliança sejam preservados tão somente para a honra e glória do teu nome. Talvez muito mais do que uma visão mesquinha da nossa própria felicidade. Porque sabemos que enfrentaremos lutas, dificuldades, por isso nós confiamos no Senhor, na tua palavra, no teu evangelho, que nos dá todos os recursos para vivermos uma vida que é agradável no nosso relacionamento contigo e um para com o outro. Então, dá-nos desta porção de graça para assim vivermos. Esta é a nossa oração, porque oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Amém.